Seja bem-vindo a mais um episódio da modelação da Ferrari. Deixe o seu like se você está gostando do avançamento dos episódios e eu te vejo no vídeo. E na aula de hoje a gente vai trabalhar mais na parte do vidro, né? Então, como a gente meio que finalizou essa parte externa, enriquecendo muito mais, hoje os nossos esforços vão ser concentrados neste corpo sólido aqui, ó. Esse central aqui. Ó. Então, dividindo, criando detalhes mais profundos para enriquecer, porque ele é toda uma casca, digamos. Ainda não demos a cara ainda nele. Mas eu até estava pensando, esse raio aqui, ó, que cria esse andamento, ele puxa, eu queria uma coisa arredondada até lá, ó, na borda que se conecta com o corpo. Eu não queria que o raio trouxesse para dentro e criasse essa face aqui, ó. Então eu vou voltar um pouco no nosso esboço, lá no passado, para tentar resolver essa situação. Vamos ver se vamos conseguir. Então eu vou sair de isolar. E esta aqui, ó, foi criada pelo filete 34. Então eu vou antes dele reverter. Então, ali é um raio de 10. Na verdade, eu queria até fazer um raio variável e diminuindo. Vamos ver o que será possível fazer. Voltamos um. Ok. E aqui, ele está tão pequeno isso aqui, ó. Como é que eu vou fazer um raio variável que termina com 0,01? É pequeno demais. Então é melhor que façamos o degrau um pouco maior e o raio vai fazer o seu trabalho. Então quem criou esse andamento? Ó, a gente faz um clique, é evidenciado o recurso que eu criou, é este aqui. Ó, ali está. Então se a gente voltar um pouco mais na árvore de projeto, ó, aqui ele nasceu. Então se a gente vir para cá, claro, a gente usou da melhor forma possível as imagens, mas aqui a gente vai fazer uma alteração saindo das imagens para obter um efeito que a gente deseja. Então, isso aqui é um arco que está fixo. Ó, se a gente criar um ponto que passa por lá e é coincidente aqui, ó, ele passa um pouquinho acima, que é aquela medida tão pequena. Então, se a gente criar um segundo ponto, e esse segundo ponto vai ser coincidente com o arco. E aqui a gente vai colocar uma cota também depois. Então, ó, se essa aqui é fixa e a tangente ali, essa aqui, ó, a gente vai tirar o fixo dele. Ó, ele vai se tornar azul. E vamos colocar a nossa cota de controle. Vou dar OK diretamente. Eu quero entender aquele arco ali. Qual é o grau de liberdade que ele tem? Então, ó, Ctrl Z. E aqui o que acontece? Ó, para cima e para baixo. Ctrl Z. Bem, vamos mudar a nossa cota diretamente. Ponto 5, quem sabe. Até conseguiu fazer. Porque de 1 centésimo para 0,5, agora sim a gente tem um cantinho um pouco maior para fazer o raio de arredondamento. Antes a gente queria terminar zero, sem saber que no futuro os nossos interesses seriam diferentes. Bem, aqui já fizemos o que desejávamos. Ele ainda é livre nesse grau de liberdade aqui. Mas eu vou dar um Ctrl Z, deixar dessa forma. Então vamos dar um OK.
Veja que eu salvei antes de iniciar essa operação cirúrgica. Estamos agora trabalhando na árvore. E só vou salvar de novo só se der certo, né? É uma estratégia que eu costumo usar. Ok, foi feito. Agora vamos para baixo. Então aqui, ó, se a gente dá um isolar, ó, essa aresta aqui de baixo, a gente tem que deixar ela onde está, porque ela faz contato com o corpo. Então tudo que a gente mudar é daqui para cima. Sair de isolar. Aqui vamos mais lentamente para entender a sequência de raios. Eu vou de pouco em pouco. Os raios estão sendo criados em outros lugares, né? A árvore se faz presente, né? Os efeitos, os recursos sendo usados. Ok, agora chegamos nele. Um clique nele. Ele continua criando aquele bordo. Aqui é um raio de 10. Vamos voltar antes dele e buscar fazer um raio variável. Como agora aquele aresta que antes era micro, ela existe de forma mais, ela é mais presente. Agora provavelmente a gente consiga fazer um raio variável. Antes a gente não conseguia, porque era pequeno demais lá. Então grande, pequeno, ele não conseguia calcular muito bem aquele final. Então, vamos pegar esta aresta e a aresta final. Aqui, raio variável, certo. Então, vamos terminar com... Como a gente fez a altura 0,5, vamos colocar um 0,2 inicial, ó. Aqui 5. 5 também. Ó, perfeito, ó. Então aqui, ó, ele é um raio pequeno. Legal, ó, não toca lá. E de lá até aqui, ó, ele vai crescendo gradualmente. Lá era tão pequeno que eu não conseguia crescer do lado porque era pequeno ainda. Acredito que seja esse motivo. Aqui temos o encontro de dois raios estranhos, então não quero que aquilo tenha. Ó, aqui vamos colocar o 5. Ok, fez o raio lá, fez o raio aqui. O encontro ainda continua estranho. Vamos selecionar essa aresta também, para que seja feito o raio nele. Não atribuído, mas ele sabe que lá era 5, aqui era 5, ele fez igual, ó, beleza. E aqui também, ó. A gente pega, faz um raio de 5. E 5 também. Na verdade, veja que ele não... Até poderia dar certo, mas eu gostaria de fazer um raio maior. Eu gostei de como estava antes 10 e 10, para ele encaixar bem certinho ali. Então vamos começar com 10 aqui também. 10. 10. Essa parte superior toda 10. Ok. 10. Ó, então aqui tá tudo 10. Aqui 10 também. E aqui 10 também. Agora, aqui, ó, essa aresta aqui. E se fizermos 10 aqui também? Estamos testando. 0,5. 0,4. Tá, então...
Vamos fazer aqui, ó. Aqui é um raio variável, então ele vai 10, 10. Aqui de 10 ele abaixa para 8, vamos supor. 8 também. 8 também. 8 também. É muito, será? Vamos abaixando. Vamos baixar esse setor para 7, então. 7, 7, 7, 7. Vou baixar para 0,3 aqui também. Era bom demais Era bom demais para ser verdade. Eu consegui fazer esse raio bem complexo de uma vez só. Então, quem sabe aqui reduz para 5. 5 também. Bem, vamos recomeçar e fazer primeiro aqui em cima e depois lá embaixo. Então vamos fazer o raio aqui, a parte de cima. Vamos começar com 10. Vamos fazer por partes, porque como a gente tentou fazer ele de uma vez só e não foi possível, vamos por partes. Ó, tirar a propagação com tangente. Ó, daí a gente vai pedacinho por pedacinho. 10 também. 10 também. E aqui, ó. 10. Se fosse 0, ó. 0 ele faria. 2. Vamos deixar o 10 que estava. 10. Caso contrário, a gente vem com o raio de lá pequeno e cresce e corta a tangente. É outra opção que a gente pode fazer. Então, é porque veja que a gente está unindo várias fases. Então, por isso que ele não permite fazer tudo. É uma situação mais especial de ser decidida. Então, ó, 0,2 a 1. Vamos ver quando ele vai me permitir. Ah, aqui na curva já não. Definir todos com... Ah, ok, é porque eu não coloquei os valores. Eu pensei que ele considerava já o último valor que eu tinha colocado, ele consideraria em todos os balãozinhos. Não é verdade. Ok. Porque aqui é um arco, então para ele fazer aquele corte reto, a última seleção tem que ser reta. Então, ó, perfeito. Ali ele já vai acabar. Agora já vamos crescer esse raio aqui e lá vai ser pequenininho para ele fazer a transição. Assim a gente terminou uma das partes e depois a gente vai concentrar os nossos esforços na segunda etapa. Então, quem sabe raio 5, definir todos. Ó, ele fez todos. Lá ele faz aquele mesmo truque lá de trazer a aresta para dentro, mas a gente não quer, ó, 0,5. Começando em 0,5, crescendo até 5. Vamos colocar o raio de 10, raio maior, maior, maior aqui também.
Ó, legal. E como a gente quer que faça a transição de raio de lá até aqui, ó, os valores diferentes serão esses dois. Então, tudo é 10, aqui também. E aqui, ó, de 10 ele vai abaixando até 0,5. Veja que nesse caso, ele partindo com 10, tem essa opção aqui ainda, ó, transição suave a direta. Veja que a direta ela invadiu menos ali, ó. Eu quero que ele não toque essa parte de baixo. Então, vamos diminuir os valores. Ó, o 0,5 lá, ó, pode ser maior. Quem sabe 1. Ó, 1 já começa a ser grande. Embora ele tenha um comprimento de 0,5, como ele tem um ângulo mais aberto, o raio ele pega menos, parece. É um efeito que tem. E se é um canto vivo agudo, o raio ele é mais sensível aos valores. Então, 1 é muito, 0,9. Ah, mas ele ainda tá... É que na pontinha ele dá certo, mas depois ele cresce um pouco mais. Vamos colocar um 0,8. E... Quem sabe esse 10 aqui, ó, de partida... Quem sabe a gente faz um raio menor, não faça um 10. Vamos colocar um 9, ó. Ó, aí já não me permitiu. 9 também. Ó, então ele vai ter 9 e aqui ele faz uma transição entre esse elemento. Se a gente girar aqui, ó. Então, veja que esse comprimento aqui ele tá lá, ó. Lá ele fez a transição, então não foi uma transição suave. Então vamos colocar aqui, ó, esse elemento, ó, de 9 para 10. Para ele fazer uma transição mais suave, ó. Então ele é 9, 9, 9 e daqui ele vai crescendo lentamente até 10. Ok. Mas ainda tá tocando lá no ponto que eu não quero que toque. Vamos abaixar ele então. 8. 8. 8 aqui também. 8 aqui também. Ó, já deu uma diminuída lá. Vamos fazer assim, ó. Aqui no meio a gente pode colocar de repente um ponto também ali. Se de 8 para... Vamos arredondar para 0, a metade é 4. Como um chute inicial. Então esse 4 aqui, ó. E se fosse 3, a gente diminui um pouco mais, ó, pontualmente. Ó, veja, agora a gente teve um controle maior. Então aqui vamos colocar outro ponto. Quem sabe se 3 a gente passa para 2 aqui, ó. Mesma coisa, claro. Um pouco menos ainda. Ó, agora ele vai retroceder. Perfeito. Como o e-mail não tocou, ó, veja que a distância que falta lá é a mesma daqui, ó. Eu gostei desse início, muito bom. Aqui é 3. Esse aqui, ó. Cara, se daqui até aqui, ó, eu tenho mais espaço embaixo, eu vou aumentar. Quem sabe desse 3 inicial aqui, ó, eu posso ir para realmente 10. Então, 10. E veja que ele cresceu, ó, não tocou embaixo. Então vamos homogeneizar tudo a 10 ali na parte superior. 10. Que era uma situação próxima da inicial. Então, 0,8, 0,1, 3. Ele cresce para 10. 10, 10, 10. Embora aqui parece que me faz um efeito um pouco estranho. Mas tudo bem, vamos dar um ok. Bem, se a gente fazer um... E se fosse um raio diferente? Ele deixaria de ter aquela situação estranha? Vamos ver. Então, aqui está 10 e aqui passa para 9.
8, 7. Tá estranho. Na verdade, a gente viu que não dá para fazer uma transição entre esses dois. Então, o número que a gente põe aqui tem que botar no outro também. Só que dele faria a transição muito brusca naquele canto de lá. Ó, mas aí aqui ele não provocou aquela estranheza, digamos assim. Mas como não queremos que ele intensifique aqui, ó, a variação do 9, continua 9 por aquele trato pequeno. Ó, agora ele sumiu aqui, ó, tá beleza. E daqui para lá ele começa a crescer lentamente até ser 10. Vamos dar um OK. Parece detalhes pequenos que a gente está conversando, mas na hora do projeto são detalhes que fazem diferença, porque daí você não cria situações estranhas que podem gerar outros defeitos e trabalha de forma mais limpa no seu desenho. Bem, e agora vamos aqui nessa parte final. Como é 10 ali, 10 aqui, ele fez um trato a 10. Podemos simplesmente chamar o instrumento raio inteiro. Ó, e como ele reconhece que lá vinha 10, ele não tem nenhuma dificuldade de continuar o raio. E aqui ele pega o raio, aqui também é deixado o raio 10, então ele também não tem nenhuma dificuldade de continuar. E OK, o raio foi feito. Legal, agora a gente vai para frente na árvore. A gente pôde arrumar lá, tá muito mais adequado agora. Agora vamos avançar na árvore. Esse raio talvez vai falhar, né? Porque é ele que fazia todo aquele trato. E inserimos outros instrumentos para fazer aquela função. Vamos para baixo. Mesmo que ele falhou, eu prefiro não deletar ele. Ó, se a gente faz um clique, parece que ele não tem nenhum filho, certo? Porque um raio é um raio final, eu não fiz nada em cima dali. É uma região que foi construída e ficou parada. A gente trabalhou em outras áreas. Por isso que ele não tem um filho. Então, agora, antes de deletar, uma coisa que eu gosto é reverter até o final. Vamos ver se tudo vai dar certo. Ó, são 187 recursos que estão sendo calculados. E é nesse momento que a gente vai saber se tudo deu certo. Ó, já deu uma mensagem. Ó, se a gente for lá para cima... Aqui é aquele raio que sumiu, que falhou, e para baixo não falhou nada mais. Então a mensagem era só porque tinha ele ali. Clicamos nele, excluímos. Como a gente está excluindo uma coisa lá do meio, ele vai recalcular para deixar corretas as suas equações internas. E OK, ó. Não tem nenhum erro, a gente olha aqui por cima já. E a olho de forma manual, se você desejar, passando o olho assim também. Então, como a gente fez uma operação cirúrgica e deu tudo certo com a mudança, agora sim podemos salvar que deu tudo certo, digamos assim. Se falhasse a árvore, imagina o tempo para reconstruí-la, arrumá-la. Às vezes é mais fácil fechar, salvar e fazer outras decisões, né? Ou não mudar aquele ponto, ou fazer uma operação cirúrgica, mas de um jeito diferente. Mas vamos lá. Agora, eu prefiro ocultar tudo para que possamos concentrar os nossos esforços. Ocultar. Selecionamos aqui também. Botão direito, ocultar. Assim a gente concentra os nossos esforços nesta área do nosso projeto. Então, salvar. Uma forma que eu estava pensando bem prática, que pode nos ajudar a criar a moldura,
o vidro aqui, a lataria vermelha ali, seria justamente do alto fazer um esboço do que a gente vê na imagem. É uma imagem confiável para a gente separar as áreas. Então, bem, vamos fazer um esboço do alto. Aqui está. E linhas invisíveis. Vamos pegar essa linha aqui, ó, esse traçado aqui. Ó, veja que ali é um arco, praticamente. Porque se eu fizesse aqui, ó, ia criar um... Quando a gente espelhasse, ia criar uma quina, que é o que a gente não quer. Então é mais fácil uma linha vertical, começa bem ali, ó, no traçado, deixar fixo. Ok. Agora um arco que sai tangente. E é para trás, ó. É uma abertura. Aqui está. Perfeito. Então, selecionou, parou. E aqui a gente alonga com a mão. E essa segunda aqui parece uma linha reta, vamos verificar. Então, daqui realmente parece uma linha reta mesmo. Então, clicamos nela para ela travar o seu sentido. Alongamos, alongamos. Sabe que essa aqui a gente pode até converter ela em linha cheia. Aqui vamos fazer já o raio agora. 5. 4. Tudo bem, 4 parece bom. Perfeito. Como tudo isso aqui é uma coisa só, a gente vai criar esboços para dividir ele em partes diferentes para trabalhar de forma isolada. Então assim a gente consegue trabalhar no vidro quando é no vidro, na parte vermelha quando da lataria quando é ela. Então essa separação vai facilitar muito. Quase como quando a gente cortou, ó, se a gente olhar aqui na lateral, quase como quando a gente cortou aqui, ó, a gente dividiu e fez de forma muito ágil aquele movimento ali. Então, ó, fizemos um esboço que passa totalmente pelo o corpo sólido. Então a gente dá um OK aqui nele e chama o instrumento de... Cadê? Aqui está, ó, dividir. Então, com o esboço selecionado, eu chamei dividir. Ó, ok, o esboço é aquilo, o instrumento, ferramenta para parar, vai afetar este corpo sólido aqui. Não, peraí. Para não dividir o vidro tem também a moldura preta, que a gente não vê aqui. Vou fazer já um offset, assim a gente já separa os três de uma vez só. Então, este esboço selecionado aqui, fazendo offset para dentro. Sim, porque ó, o vidro e o preto eles se misturam aqui, não é possível ver. Agora, vamos fazer quem sabe? Se a gente olhar essa outra área aqui, ó. Quanto que seria isso aqui? Ó, 1.3. Bem, vamos fazer um offset de 1. Acho que 1 é muito digno. Ok. Perfeito, ó. Vamos ocultar tudo, então. O nosso esboço está ali. Vidro, lataria. E aqui a moldura, né? A borracha de plástico para fazer a divisão. Então,
Com o esboço selecionado, a gente vai dividir. Corpos selecionados são esses, cortar corpos. E a gente vai selecionar o do meio. Assim já é automático que este e aquele já ficam separados. Então, ok. Perfeito, são corpos diferentes. Agora, a gente pode fazer assim, ó. Mover face, offset. E vamos colocar a moldura um pouquinho para fora. 0,3. Ó, ganhando material. Para fora. É claro, tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer de cima você pode fazer um esboço e fazer um risco naquela superfície. Você pode fazer um perfil e caminho para criar um material, para criar a moldura em si. Então, essa aqui é a forma que eu acredito que seja fácil também, mas não existe um caminho único. Tudo tem vários caminhos e cada qual gera uma qualidade no seu trabalho diferente. Então, 0,3 para fora, quem sabe 0,2, um pouco menos, né? Simbolizando a borrachinha. E lembra que aqui a gente entra embaixo do capô, então eu quero fazer um offset de tudo isso aqui para dentro. Ok. Quem sabe 0,1. Aqui também. Para dentro. 0,1, bem pequeno. Ok. Então o vidro é reto, mas a borrachinha nós vamos fazer um raiozinho ainda. Ó, aqui, aí ele pega a tangência já. Raio de 0,2, quem sabe. Ok. Veja, como ele é um corpo sozinho, ele faz o raio naquele corpo, ó. A gente não quer que desça até lá, então 0,2. Aqui também. Ó, e ele já fez o seu trabalho aqui também. Podemos pegar também e já aproveitar como ele é o mesmo corpo, a gente já faz o raio no outro sentido também. Ok, agora... Ó, aqui faltou uma seleção, veja que ele fez tangente até aqui, aqui tem uma perda da tangente, podemos falar assim. Clicamos aqui, aí ele faz de lá para cá, ó, bem certinho já. Quase, quase. E vamos dar um OK. Ó, veja. O vidro tá para dentro, segurado pela borrachinha, ó. Uma moldurinha foi feita. Só que quase, quase. Quase, quase eu faço um raio menor, 0,1. E o offset menor também. Essa aqui... Offset de 0,1 para fora. Vamos clicar em atualizar. Ó, ficou mais próximo. A gente pode fazer assim, então. Como ele tá 0,1 para fora, eu fiz um raio de 0,1, ó. Pegou bem certinho, ó. Em todo ele aqui, ó. A parte aqui tem uma inclinação maior. E esse interno nós vamos fazer um raio diferente. Ah, veja, ó.
É o mesmo valor de raio, mas ó, aqui tem uma inclinação maior, ele fez um raio pequeno. E aqui, como dá um cantinho, ó, é uma zona mais sensível ao mesmo valor de raio. Aquilo que eu comentei anteriormente. Então, bem, e se a gente não fizesse offset no vidro? O que aconteceria? Ó, aqui está o vidro, cancelar, suprimir, comando, e vamos ver ao redor como ficou, ó. Legal. Aqui ele acabou entrando um pouco mais, criando uma quina, digamos. Nem que a gente fizesse também um raiozinho no vidro, mas a princípio, funcionalmente, eu acredito que o vidro vá reto, sempre reto. E depois ele calça a borracha por fora. Mas como aqui é tudo muito para beleza, digamos assim, eu faria o raio interno só para... Aqui, ó. Mas também um raio bem mínimo, 0,1. Ok, ó. Vamos ver que efeito vamos obter dessa forma. Então, raio de 0,1 ali. E vamos ver como fica o encontro dele para com a borrachinha. Sair de isolar. É estranho, né? O vidro acabar antes do que o... Bem, vamos fazer assim, então. O raio no vidro não faremos. E vamos deixar dessa forma mesmo. É um detalhe micro e é um acabamento. A gente está fazendo um raio aqui, um offset ali. E isso é só um arredondamento. Mas o que mais importa é isso aqui, ó, a moldura sendo descrita e a divisão entre os elementos. Então, este aqui, ó, que está suprimido, vamos excluir. Então, o vidro não recebeu um offset, só a moldura recebeu um offset de 0,1 para fora e o raio ali de 0,1 também. Ok. Ó, se a gente fazer um isolar aqui, esse aqui é o que restou da lateria do grande corpo. Ok. Agora vamos salvar. E ocultar tudo, mostrar tudo. Veja, ó. Agora, lentamente a gente começa a criar detalhes. Então, na próxima aula, a gente vai desenhar a parte de trás aqui, que tem outros rasgos também laterais, e isolando lá com a moldura também, certo? E demais detalhes também que vamos acrescentar. Gostou da evolução do nosso modelo? Deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo.